Bom, a Wikipédia diz que tecnologia social é todo produto, método, técnica, processo criado para solucionar algum problema social e tem que atender quesitos como simplicidade, baixo custo, aplicabilidade e impacto social comprovado. Me parece, então, sob essa ótica, que quase tudo pode ser convertido em tecnologia social, né? Da camisinha, do uso da camisinha ao YouTube. Já a divulgação científica, ainda de acordo com a mesma Wikipédia, são atividades que buscam promover a difusão do conhecimento científico para públicos não especializados. Então, divulgação científica seria, vejam só, né, uma tecnologia social. Qual o problema social, então, a divulgação científica pretende solucionar? Por que a gente faz divulgação científica? E por que você deve continuar investindo seu tempo e seu dinheiro em divulgação científica? Saudações a todo mundo presente no fórum. É um prazer estar aqui nesse evento de comunicação para pares. Estar aqui é um prazer, dentre vários motivos, porque estando entre pares, tudo é mais fácil. A experiência entre pares é mais significativa. A gente compartilha piadas internas sobre coisas engraçadas que aconteceram no campo, que aconteceram no laboratório. Mas a gente compartilha também as angústias de fazer ciência na periferia do capitalismo. A gente compartilha uma série de termos complexos, sem os percalços da polissemia inerente à comunicação cotidiana. A gente compartilha os temas, mas é muito mais do que isso. A gente compartilha uma série de pressupostos sem os quais a gente precisaria reinventar a roda dos signos e dos significados a cada fórum, palestra, congresso, simpósio. Pressupostos conceituais, cognitivos, técnicos, históricos, não somente sobre o nosso tema ou a nossa metodologia, mas antes mesmo disso, pressupostos epistemológicos sobre como a ciência funciona, seu papel social, seus limites e suas armadilhas. É como estar entre irmãos. E ok, primos talvez. Pode haver, melhor, certamente há disputa e competição, mas também há compreensão. E, afinal, somos uma espécie social, então. E isso pode ser um problema. Porque a gente compartilha tanto, porque temos tanto em comum, é normal que a gente se organize em um grupo mais ou menos coeso. Um grupo coeso que, sobre os ombros de gigantes, né, em torres humanas cada vez mais altas, enxerga cada vez mais longe. E é justamente porque estar junto às vezes parece mais fácil que a gente vai se encastelar. E aí, entre nós, os produtores de uma dentre muitas possibilidades de saberes e epistemologias dos quais a sociedade pode se beneficiar, nós nos afastamos dessa mesma sociedade. A gente vai criando aos poucos um pequeno sulco que vai crescer e se transformar em um vão. Um vão entre a academia e a sociedade. Um vão simbólico, eu preciso destacar. E, no entanto, tão real quanto possível. É consenso que os membros da nossa espécie têm em comum uma necessidade inerente de explicar o mundo, de dar sentido aos fenômenos que observamos. Me parece que toda lenda e mitologia, toda teologia antiga e contemporânea, ou a Liga da Justiça não é um panteão revisitado, né? São tentativas de explicar, organizar os mundos objetivo e subjetivo. Os processos e os fenômenos que a gente observa vão dar origem a dúvidas, perguntas sobre como, por quê. Tudo que a gente não sabe é uma lacuna. E quanto maior a lacuna, maior precisa ser a explicação. Sinteticamente, me parece que a nossa profissão surgiu, em termos ocidentais modernos, da especialização na construção de hipóteses razoáveis
para preencher algumas dessas lacunas. A gente tem um método mais ou menos organizado e coletivamente validado de propor recheios possíveis. Mas há uma lacuna derradeira, entretanto: o vão. Esse vão é um terreno tão disputado porque todo mundo continua, em algum grau, precisando organizar e dar sentido a um universo que a priori não possui um sentido. Esse vão é uma terra de ninguém, percebem? É uma faixa de terra simbólica, porém estratégica. E parece que a gente não se deu muita conta do quão estratégica, até que bandeiras diametralmente opostas às nossas foram fincadas lá. Talvez a gente nem soubesse que tinha bandeira. O papel da divulgação científica é impedir que o vão vire um canyon e depois um abismo. É aproximar a sociedade desses saberes acumulados no castelo da academia. E dito tudo isso, eu ainda não respondi qual o problema social a divulgação científica pretende solucionar. Eu acho, que o principal problema social que a divulgação científica, enquanto tecnologia social, pretende resolver é o problema da cidadania. Principal, não o único. Acho que a função estruturante da divulgação científica significativa é, ou deveria ser, decodificar parte do conhecimento acadêmico como ferramentas para o exercício de uma cidadania coletiva e global e socialmente consciente. Uma cidadania política no sentido etimológico, propriamente dito, por meio de uma autonomia baseada o quanto possível em dados. Eu não estou defendendo que a gente precisa saber tabela periódica para votar, ou que seja necessário dominar os princípios da termodinâmica para participar da democracia. Eu não estou fazendo, por favor, uma apologia às tecnocracias. Pelo contrário. Eu acho que uma política de divulgação científica significativa, acessível e atrevida, pode ajudar a solidificar consensos de grande impacto social e ambiental. Na verdade, isso já acontece. Quem nasceu ou cresceu no Brasil antes da década de 90, talvez se lembre da ubiquidade dos cigarros. Eu frequentava uma biblioteca no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, onde a bibliotecária fumava literalmente o dia inteiro sobre uma pilha de jornais e revistas. Na escola onde eu fiz o primário, só não se fumava perto do mimeógrafo. Tinha cinzeiros nas mesas de restaurante, nos braços dos ônibus de viagem interestadual. O movimento que começou por desconstruir a imagem do cigarro como um hábito descolado e conseguiu tirar os cigarros dos espaços públicos foi um movimento científico, que contou com o compromisso de todo mundo contra um lobby milionário. Também foi o caso da epidemia de AIDS, que junto com o preconceito com a homofobia, matou à torta e direito na América Latina nas décadas de 80 e 90. Deixadas de lado as teorias conspiratórias, foi a ampla aceitação das evidências científicas que ajudou a diminuir os números de doentes e proporcionar uma vida digna para quem vive com HIV. É ainda o caso das vacinas. Apesar de todo o barulho virtual que o movimento anti-vax faz, no Brasil, de fato, as campanhas de vacinação são um sucesso de logística e engajamento. O Brasil acabou com a polio e com o sarampo tanto nos rincões florestais quanto nas capitais. O Zé Gotinha é um símbolo maravilhoso da combinação mais que profícua entre divulgação científica e comunicação estatal. Percebam, então, que nós já construímos pontes sólidas por cima do vão, que ao garantir saúde e dignidade para centenas de milhões de pessoas, garantem também cidadania. Leva tempo, claro. Assim como quem nos assiste hoje nesse fórum também precisou investir tempo na construção de consensos sobre o fazer científico, as campanhas contra o cigarro, de prevenção ao HIV, também precisaram, ao longo dos anos, construir consensos. É aí que entra a divulgação científica. Ela fornece ferramentas para a construção de um entendimento mais ou menos estruturado e acessível
sobre os temas de interesse para essa cidadania local e global. A gente se depara agora com novos desafios. Em uma escala global, a questão climática e da sustentabilidade da vida humana na Terra, do jeito que a gente conhece, pelo menos, é um problema social que certamente exige esforço combinado de todos os âmbitos da sociedade. Então, exige consenso. Um consenso social que seja tão sólido que consiga reverberar nas esferas políticas. Também é urgente, por exemplo, rever o impacto das redes sociais na saúde mental de quem as utiliza, principalmente nas crianças e adolescentes, assim como a ciência ajudou a fundamentar novos limites da publicidade destinada a crianças. Em uma escala local, então, a lista é tão grande quanto variada. Bom, o vão está aí. E eu acho que ele é inevitável. Por isso, um esforço de engenharia para cruzá-lo também é inevitável. Que continuem os fóruns, os congressos, os simpósios, mas que o esforço cotidiano de produção e publicação científica seja equilibrado por um esforço equivalente de divulgação, sob o risco da gente assistir encastelado uma cruzada devastadora da ignorância. Tipo uma nuvem de gafanhotos assim que vai roer. Tá roendo a sociedade e o planeta enquanto a gente sua para publicar mais um paper.